Mac é um perdedor que só joga videogame e não tem amigos. Mas tudo muda quando ele conquista a garota popular e eles começam a sair em segredo até se apaixonarem. Tudo começa no primeiro dia de aula, quando Mac fica quieto na classe, pois é um solitário que não quer atenção, mas seus piores medos se tornam realidade quando a professora o chama para se apresentar. A professora pergunta sobre seus hobbies, e ele diz que passa os fins de semana jogando e assistindo filmes de tubarão, o que faz todos o verem como um perdedor excêntrico, exceto por uma garota chamada Umi. Depois que ele se senta, a professora chama a linda Mami para se apresentar. Quando a Mami termina, ela pressiona sua amiga Mi a se apresentar, e a professora escolhe Mi também, que finalmente se levanta. Ela se apresenta como a amiga de longa data da mamãe, alfinetando a loira, enquanto os meninos comentam sobre suas intenções com essas garotas populares. Com o passar dos dias, os colegas de Mac o evitam, pois sua apresentação o expôs como um incel sem valor. Ele passa as horas da escola sozinho e joga em casa nos dias de folga, mas isso não o incomoda muito. Um dia, Mac escuta Umi mostrando a Mami um filme que pretende assistir, mas a Mami reclama que parece chato. Depois da aula, Mac percebe que não acha o gosto dela por filmes estranhos. Depois da escola, Mac vai à loja comprar uma versão em promoção de The Last of Us, mas encontra Umi, que o cumprimenta alegremente. Mac se surpreende com a presença dela, pois ouviu seus planos mais cedo. Mas Umi o surpreende ao revelar que seu verdadeiro plano é conversar com ele. Isso o confunde, então ela mostra uma nota que escreveu no primeiro dia de aula, dizendo que quer ser amiga dele. Ela pede uma recomendação de filme de suspense, e depois que ele dá, eles passam vários minutos conversando sobre seus filmes de tubarão favoritos. Dias depois, eles se tornam bons amigos, mas mantêm em segredo. Umi manda uma mensagem para Mac no corredor da escola, pedindo para se encontrar na casa dele mais tarde. Depois da escola, eles chegam na casa de Mac, e ao pedir o pedido do Wingstop, Umi fala junto com ele. Enquanto comem, Mac desafia Umi para uma partida de Call of Duty, e ela afirma que vai derrotá-lo, mas acaba perdendo feio, ficando irritada e pedindo para jogar outro jogo. Depois de várias horas jogando juntos, Umi diz que é hora de ir embora, e eles começam a arrumar, mas Mac congela ao vê-la e diz que não entende como ela mantém o corpo em forma sendo uma food. Umi explica que se exercita mais do que Ashton Hall na academia, e começa a brincar com ele por causa da barriga. Ao sair, Umi sugere que saiam no próximo fim de semana para ensiná-lo a se divertir fora. Mas Mac fica nervoso, pois mesmo com a amizade em segredo, ele se sente patético ao sair com uma das garotas mais bonitas da classe. No entanto, ela o tranquiliza, dizendo que não serão descobertos. Durante o jantar, Mac conta à mãe que vai sair com uma amiga no próximo fim de semana, e isso a deixa tão feliz que ela comemora com danças de Fortnite e lhe dá dinheiro para comprar um iPhone 17. No dia seguinte, ele vai almoçar em seu lugar secreto, mas escuta alguém fazendo uma declaração de amor e sai para dar privacidade. No entanto, ele esbarra na Amamamá e em outra colega chamada Nina, que revela que a garota sendo cortejada é a Umi. Isso o deixa interessado, então ele se junta a elas para ouvir e assistem enquanto o cara pede Umi em namoro. Os três ouvintes prendem a respiração, mas Umi rejeita o cara de forma direta e explica que não está interessada em namorar ninguém no momento. Isso não surpreende Nina e Almami, pois sabem que é quase impossível fazer Umi dizer sim, e comentam que o cara tem menos charme que uma vassoura. Para esclarecer, Almami explica que o cara já a convidou antes, e Yu diz que é bem complicado, mas pergunta por que ela está ouvindo, o que a faz explicar que Umi é sua melhor amiga. Enquanto isso, Umi começa a se afastar, mas o cara não percebe e pede para ser seu amigo com benefícios, e ela o rejeita ainda mais friamente. Vendo isso, Nina sai do esconderijo porque o drama da telenovela acabou, mas Almami pede desculpas a Mac por envolvê-lo em suas bobagens femininas e surpreendentemente lhe dá seu número. Mac fica completamente confuso, mas em vez de explicar, ela pede que ele a ligue e mantenha a amizade em segredo antes de sair correndo. Mais tarde naquele dia, Mac está relaxando com Umi em sua casa e conta a ela que ouviu a cena de confissão de amor dela mais cedo, mas ela não fica brava porque acha que isso vai ajudar ainda mais a amizade deles. Quando ele pergunta se ela é popular, ela diz que não é tão popular quanto a Almami, e pergunta se ele está com ciúmes, mas ele explica que parece ser um problema, porque ser popular significa que todos os personagens de fundo vão se aproximar dela para fazer amizade, e ela tem que se livrar dos que não gosta. Ele admite que ser solitário é chato, mas afirma que é melhor do que lidar com a pressão da popularidade.
E mesmo que Umi entenda de onde ele vem, ela o provoca por ser um pensador excessivo. No entanto, ela diz que é isso que ela gosta nele. E justo quando o Bro começa a ter esperanças, ela esclarece que só gosta dele como amigo. Então, ele retribui dizendo a mesma coisa, e os dois se provocam até decidirem resolver as coisas com uma partida de Street Fighter. Após isso, a semana passa sem novidades, e finalmente chega o dia do encontro de Ami e Maki. Na aula, Nina pergunta a Umi se ele tem um namorado secreto, já que ela não tem saído muito com ela e Aomami. E Aomami tenta defendê-la, mas começa a agir insegura também. Então Umi a provoca levemente, e diz a Nina para parar. Depois da escola, Maki está no local combinado, olhando ansiosamente no espelho, porque acha que seu traje da Temu está muito barato. Mas Umi chega de repente, e o provoca por estar todo de preto, então ele explica que isso o mantém fresco. Ela decide deixar passar por hoje, e aconselha ele a pensar em combinações de cores da próxima vez, porque a roupa faz ele se destacar muito, mas ele fica surpreso que haverá uma próxima vez. Enquanto caminham juntos, Maki pergunta a Umi por que ela chegou cedo para o encontro, e isso a deixa envergonhada. Então ela explica que não queria que ele esperasse muito, já que sabia que ele chegaria mais cedo. Logo chegam a uma loja, e Umi aponta que tem muitas coisas femininas, então Maki começa a se arrepender de tê-la levado lá. Mas ela diz que está feliz por explorar um lugar novo, porque Aomami e suas outras amigas nunca a levaram a lugares assim. Enquanto Maki tenta responder, ela o interrompe e pede que a chame pelo nome, já que são amigos há um tempo. Mas quando ele pede o mesmo, ela diz que ainda não são tão próximos, então ele a chama de idiota. Pouco depois, os dois estão comendo hambúrgueres gigantes na filial mais próxima do McDonald's, e Maki pergunta a Umi sobre um filme que ela viu recentemente. Então ela narra um filme de baixo orçamento onde Ichigo é um tubarão. Maki demonstra interesse pelo filme, então ela decide que vão assisti-lo na próxima semana, e ele concorda. No entanto, ele pergunta se ela precisa fazer planos com ele toda semana, então ela explica que ele não precisa se preocupar com a Mami e os outros, porque ela sai com eles toda sexta-feira. De repente, alguns alunos reconhecem Umi e começam a fofocar sobre como ela é importante por ter rejeitado o cara com a maior berinjela da escola. Então Umi começa a agir como se Maki fosse seu namorado, o que os choca. As duas células cerebrais de Maki não conseguem entender o que está acontecendo, então ela dá um chute na perna dele, fazendo com que ele a alimente com uma batata frita, o que convence as garotas que ele é seu namorado. Porém, as meninas começam a falar mal dele, e Umi se levanta para defendê-lo, mas Maki pede para ela se acalmar, pois ele só se importa com o que ela pensa. Depois disso, eles passam várias horas se divertindo jogando em fliperamas, e quando é hora de ir embora, Umi pede para Maki esperar por ela em um banco enquanto vai ao banheiro. Após ela sair, a Mami chega de repente com seu grupo de amigas, mas Maki chama Umi para que ela ouça a conversa. No entanto, a Mami convida a Maki para se juntar ao grupo e se divertir, mas Maki explica que não pode ir porque acha que vai estragar a vibe, e já tem planos de sair com outra pessoa. Logo depois, Umi e Maki estão juntos em um trem, e ela conta que veio atrás dele porque queria um amigo para falar sobre seus hobbies. Ela então mostra uma mensagem de Omi, onde ela diz que deixou o Maki bravo e faz carinho na cabeça dele enquanto ele adormece. No dia seguinte na escola, Aomami pede desculpas a Maki por fazer um pedido estranho, e ele aceita, então ela pede para se encontrar com ele mais tarde. No entanto, a princesa desatenta percebe que acabou de expor a amizade secreta deles, então ela sai correndo, e Maki recebe uma mensagem de Umi, convidando-o para sair juntos. Depois da escola, eles se encontram na casa de Maki e pedem desculpas a Umi por esconderem a amizade dela, e ela dá um tapa na cabeça deles. A Mami então pede desculpas a Maki pelo outro dia, e depois que ele aceita, ela pede para ser amiga dele. No dia seguinte, a Mami cumprimenta a Maki alegremente na aula, mas Maki fica incomodada porque toda a turma está olhando para eles, então ela pergunta por que ele está distante. Vendo isso, Nina pergunta a Mami por que ela de repente está dividindo o tempo com um virgem patético. Então, Aomami explica que se tornaram amigas, mas os colegas começam a espalhar rumores, alegando que Maki a chantageou para aceitar a amizade. Enquanto Nina atormenta Aomami com perguntas, Maki recebe uma mensagem de Umi, onde ela pede desculpas pela surdez de Aomami, e ele a vê gesticulando em desculpas também. Durante o horário de almoço, a Mami encontra um lugar no pátio para eles, e Umi concorda que é um ótimo lugar porque tem boa luz solar e lugares para sentar. Enquanto Maki limpa a mesa, ele se lembra de quando a Mami de repente pediu para almoçar com ela, mas todo mundo na sala começou a surtar, então Umi sussurrou para ela que era uma má ideia. No entanto, a Mami explicou que Maki preferiria almoçar sozinho com ela, já que ele é um nerd antissocial. Mas Maki disse que ficaria muito nervoso com isso, então a Mami convidou Umi para se juntar a eles, e Maki concordou com o arranjo. No presente, a Mami elogia como o almoço de Maki parece incrível, então ele lhe dá um pouco de omelete para experimentar e explica que fez o almoço porque sua mãe estava ocupada. Quando ela experimenta a comida, diz que é tão incrível quanto o olho branco do Johnny Sins, então Umi pede para experimentar também.
Assim que ela prova, seu cérebro desliga de repente, e quando Mac pergunta o que ela achou, ela diz que é injustamente boa. Mac conta sobre algumas sobremesas de elite que fez, mas a realidade atinge a Mami como uma explosão roxa oca, ao perceber que nunca poderá se igualar às habilidades culinárias dele. No entanto, Mac diz que é bem fácil porque aprendeu a cozinhar com tutoriais do YouTube e ChatGPT, mas ela começa a desejar panquecas, então ele se oferece para fazer algumas para ela. Isso a deixa tão feliz que ela segura a mão dele enquanto pede para ele vir depois da escola para as panquecas e ele concorda. Então ela convida Umi também. Depois que ela sai, Umi pergunta ao Mac se ele está sofrendo por causa da amizade com a Mami, mas ele diz que está tudo tranquilo até agora. Então ela pede para ele avisar se algo acontecer. Mac afirma que vai ficar tudo bem, e Umi concorda chamando-a de garota mais bonita da sala. Ao ouvir isso, Mac se lembra que os colegas chamaram a Mami de garota mais bonita da sala, e Umi de segunda mais bonita. Então ele diz para ela não ficar chateada, pois é só conversa fiada. No entanto, Umi diz que isso é verdade, e afirma que Mac também vai acabar gostando dela logo, porque ela tem uma personalidade alegre que combina com sua beleza. Mas Mac se pergunta se ela quer dizer que ele vai amá-la como amiga. Depois da escola, eles chegam na casa do Mac, onde ele serve panquecas para eles. E depois de dar uma mordida, a Mami começa a elogiar Mac de novo, dizendo que ele é melhor que Gordon Ramsay. Enquanto Umi come suas panquecas, a Mami provoca ela sobre algo que aconteceu entre elas no último dia dos namorados, e isso chama a atenção de Mac. Então Umi explica que elas trocaram chocolates de amizade no último dia dos namorados. Isso faz ele lembrar que elas estudaram juntas em uma escola só para garotas chamada Tachibana Girls School, que é tão chique quanto Harvard, mas ele não entende por que elas se inscreveram em outra escola. Logo depois eles jogam videogame juntos, e Mac fica surpreso que a Mami já está se saindo bem, apesar de ser a primeira vez dela, então ela explica que consegue se adaptar melhor que o egoísta Wannabe de Blue Lock. Ela acaba vencendo os dois com uma técnica surpresa, então Mac se aproxima para aprender o movimento dela, e Umi sente um pouco de ciúmes ao assisti-los. No caminho para casa, a Mami diz a Umi que quer convidar Mac para algo, mas Umi diz que não vai junto porque sabe que a Mami quer se aproximar dele. No entanto, depois de ligar para ele para fazer planos, a Mami diz que Mac rejeitou o convite, alegando que tem planos com outra pessoa. Então Umi diz que ela esqueceu o celular ao correr de volta para a casa dele. Quando ela chega, ela torce o nariz de Mac com o rosto vermelho como um sinal de pare e diz que está ansiosa para vê-lo no dia seguinte. No dia seguinte, Umi e Mac estão jogando videogame juntos enquanto falam sobre filmes de zumbis. Mas Umi de repente desliga a televisão e sugere que eles vão para o quarto dele ler alguns romances juntos. Enquanto lê o romance, Umi fica tão emocionada que começa a chorar enquanto fala sobre a história de amor. E depois ela pede os outros volumes, então eles passam horas lendo juntos. Enquanto Mac se levanta para pegar café para ela, ele percebe que ela já adormeceu, então ele começa a admirar seu rosto de sono fofo antes de também cochilar. Quando acorda, sua mãe o repreende por trazer uma garota para o quarto, pensando que ele a cansou com carícias, então ele explica tudo para ela. Depois que ela informa a mãe de Umi, ela avisa Umi que a mãe dela concordou em deixá-la ficar na casa deles porque está trabalhando até tarde e oferece um pijama. Então Umi agradece e sai correndo. No entanto, a mãe de Mac o puxa de volta para dar uma bronca, então ele explica que eles são apenas amigos. Depois de se arrumar, Umi encontra Mac em seu quarto, onde ela promete contar a Mami sobre a amizade deles na hora certa. Na manhã seguinte, Umi leva Mac para sua casa e o apresenta à mãe dela, Sora, que diz para eles a manterem informada da próxima vez. No dia seguinte na escola, o professor apresenta uma loteria para determinar o representante do festival que se aproxima, e Mac acaba escolhendo o bilhete vencedor, então todos começam a zombar dele. Embora isso irrite Umi, ela se controla para não perder a calma. Mas de repente, a Mami vai para a frente da sala e pergunta a todos por que eles odeiam Mac. Depois de fazer um discurso apaixonado sobre como todos odeiam Mac sem motivo, ela diz ao professor que quer se voluntariar para a posição de representante feminina porque quer trabalhar com Mac, então o professor pergunta a Mac se ele está de acordo. Mac diz que está tudo bem, mas Umi revela de repente que ela puxou o bilhete para a representante feminina, e isso choca a Mami. Mumi explica para a professora que está tranquila em assumir o papel, mas a Mami tenta pegar o papel dela. Então ela dá um golpe de karatê brincalhão na cabeça da loira e pede para ela se acalmar. Depois mostra para a Mami que ela exagerou, pois seu discurso tirou toda a autoestima da turma. Então, a Mami pede desculpas a todos por ter se exaltado, e também a Mac por dar a ele mais atenção do que merece. Com todos calmos, Umi diz alegremente que ela e Mac serão os representantes do festival, e pede a cooperação de todos. Logo depois, Mac elogia Umi por ser uma oradora melhor que o Trump. Mas Umi diz que a Mami é mais incrível porque ela se apresentou na frente da turma sem se importar se estava estragando a vibe para expressar a raiva por outra pessoa.
No entanto, Umi afirma que nunca conseguiria fazer isso porque sempre prioriza boas vibrações acima de tudo. Nesse momento, o presidente do Grêmio, Seki, entra na sala e anuncia que estão em uma reunião do comitê executivo do festival da escola, mas Mac decide em silêncio que fará o seu melhor como representante para calar os haters. Depois da escola, a Mami se encontra com Umi e agradece por tê-la parado, pois ela teria dito coisas piores se não fosse por isso. Umi também agradece por usar o Talk no Jutsu para colocar a turma estúpida na mesma página. No dia seguinte, Umi anuncia que a turma foi escolhida para cuidar da decoração e todos começam a gritar em protesto, então ela promete que Nina e a Mami farão cosplay de OnlyFans para eles. Quando a Mami pergunta por que não vai se juntar a elas, Umi explica que será a produtora e planejam explorar ela e Nina para chegar ao topo do ranking de popularidade. Umi então pede ideias de decoração e, como esperado, todos os perdedores não conseguem pensar em nada, mas Mac levanta a mão para sugerir. Após a reunião, Omi elogia Mac pelo plano de fazer arte em mosaico com latas, mas ele agradece aos céus por Omi ser sua parceira, pois seu cérebro teria curto-circuitado no meio do discurso se fosse outra pessoa. No entanto, Omi solta uma bomba, revelando que nunca ganhou a loteria, e mesmo tendo trapaceado, ele a chama de incrível por enganar a turma como um príncipe nigeriano e desenha um marcador de vencedor no papel em branco dela antes de devolvê-lo. Logo depois, Maki e Yumi planejam fazer desenhos melhores que os de Oda, mas a Mami chega de repente e reclama que todas as latas que ela juntou têm cigarros, então decidem lavá-las depois. Quando ela vê a imagem que estão desenhando, oferece para desenhá-la, e quando termina, Maki fica tão impressionado com suas habilidades que pergunta se ela é a reencarnação de Picasso, mas ela explica que é apenas um hobby. Mesmo com Umi cheia de ciúmes, ela decide colocar a Mami no comando dos desenhos, e todos concordam com a ideia. Eles passam os próximos dias praticando os desenhos juntos, e em um certo dia, Umi se gaba para algumas amigas que a arte de Mami já é melhor que a Mona Lisa. As meninas agradecem a ela por acalmar as coisas na aula outro dia, mas ela diz que não foi nada e pede que cooperem com Mac, já que ele está se esforçando. Aquela noite, enquanto Mac pesquisa, não consegue tirar Yumi da cabeça, então a chama para se conectar com ele através de comida e jogos enquanto revisam os planos do festival. Ao ouvir isso, ela provoca ele, pedindo que ele tenha coragem e diga que sente falta dela. Mas o covarde tenta encerrar a ligação, então ela o interrompe e diz que vai até lá porque sente falta dele. Nesse momento, a Mami aparece e pergunta a Umi o que está acontecendo, então ela mente dizendo que precisa ir para casa assistir One Piece. Logo depois, Umi chega na casa de Mac e fica impressionada com o progresso que ele fez na sua ausência. Enquanto relaxam juntos, Umi de repente repousa a cabeça no ombro de Mac, e justo quando está prestes a se declarar, eles ouvem a campainha tocar. Quando Mac abre a porta, vê a Mami, que chama Omi para sair porque sabe que ela estava mentindo. Quando Mac pergunta como ela descobriu, ela explica que Omi tem dado muitas desculpas para evitar as amigas recentemente. A Mami então pergunta a Omi por que ela não contou sobre a amizade com Mac, apesar do laço próximo, mas Omi diz que não queria contar e sai de um jeito que deixa a Mami preocupada. No entanto, dias depois, Mac fica chocado ao ver as duas andando alegremente juntas como se nada tivesse acontecido, mas ainda se preocupa com os sentimentos de Yumi. Então, ele a chama para se encontrar em um quarto reservado, onde ela de repente o agarra por trás e diz que vai explicar tudo depois do festival. No dia do festival, os alunos se divertem juntos e exibem sua incrível arte em mosaico em toda sua glória. Depois, a Mami encontra Mac e Yumi com duas garotas que ela afirma serem amigas de longa data, mas Yumi revela que elas não a veem como amiga e decide contar a todos sobre seu complexo de inferioridade. Anos atrás, Umi estava com as duas garotas e viu a Mami sozinha. Então, ela correu até ela e a encontrou em um banco, onde a Mami chorava muito e se apresentou. Ela se sentou ao lado dela e perguntou por que estava sozinha. A Mami explicou que as pessoas sempre a evitavam por causa dos olhos e cabelos diferentes. Enquanto chorava, Umi estendeu a mão e se ofereceu para ir embora com ela a partir daquele dia. E foi assim que se tornaram amigas. No dia seguinte, Umi apresentou a Mami às suas duas amigas e elas logo começaram a elogiá-la por sua beleza. A Mami agradeceu a Umi por ajudá-la a fazer novas amigas. Anos depois, a Mami abraçou Orme animadamente ao ver que estavam na mesma turma, mas as amigas, Sanai e Manaka, não estavam com elas, então ela ofereceu um almoço para animá-las. Mais tarde, a Mami se apresentou na aula com um sorriso, atraindo a atenção de todos, e mesmo Umi podendo fazer o mesmo, apenas observou de longe. Ela ouviu alguns NPCs comentando sobre como as pessoas se gabavam de serem amigas de uma linda rainha como a Mami, mas na hora não entendeu bem o que queriam dizer.
No entanto, ela percebeu quando completaram 1 ano e notou que as garotas começaram a falar mal dela por inveja, já que era a melhor amiga da rainha da escola. Um dia, Umi convidou Sunny e Manaka para irem ao cinema com ela e Amami, mas elas recusaram, dizendo que tinham outros planos. No caminho para o cinema, ela as viu se divertindo com Amami sem ela, o que a deixou em choque. Durante o encontro, Amami disse que gostaria que Umi estivesse com elas, mas Sunny e Manaka mentiram, dizendo que Umi não quis sair porque estava ocupada com seu biscoito, sem saber que Umi estava ouvindo de trás de um arbusto. No presente, Amami fica chocada ao ouvir a verdade e Umi explica que a razão de ter trocado de escola foi para escapar de tudo, mas Amami acabou a seguindo. Ao ouvir isso, Amami lembra Umi que ela é sua número 1, mesmo se importando com as outras garotas, e Umi admite que fica feliz em ouvir isso, mas também diz que isso a machuca. Umi então revelou que conversou com Sanae e Manaka sobre o incidente na formatura, e elas explicaram que queriam se aproximar de Amami mais do que dela. Ela explica a Amami que suas colegas sempre a olhavam com inveja porque ela era a única que a Amami chamava de amiga, e aponta que todas as garotas que começaram a falar com ela acabaram falando só com a Amami. Ao ouvir isso, Mac pergunta se é por isso que ela não contou a Amami sobre a amizade delas, e ela confirma, explicando que não queria que ele tirasse a única amiga que fez. Então ela pergunta a Amami se ela gosta dela, e a Amami diz que a ama, mas Umi responde que a odeia e ama ao mesmo tempo antes de sair para esfriar a cabeça. Minutos depois, Mac encontra Umi sozinha na sala e diz que ela é incrível por guardar todos os sentimentos por tanto tempo e ela pede que ele a valorize mais, então ele a acaricia na cabeça. Enquanto isso, Nina encontra a Mami no telhado e pergunta o que a preocupa, e a Mami diz que decidiu ser mais consciente. Na aula, Homi se sente horrível por ter estragado a amizade com a Mami e se pergunta como pode consertar isso. Então Mac sugere que ela dê um tempo para priorizar a relação com a Mami. Isso a surpreende, então ele tenta explicar, mas ela o interrompe e pergunta se ele sentiria falta dela se ela se afastasse. Ele admite que sentiria falta, mas também diz que quer que ela se reconcilie com a Mami, então ela agradece por ele expressar seus sentimentos. Depois eles se dão as mãos enquanto vão para o telhado juntos, e ao chegarem, Mac diz a Amami que Mac é sua amiga próxima, e pede desculpas por não ter contado antes. No entanto, a Amami começa a chorar, chamando-a de idiota por fazê-la pensar que a amizade delas havia acabado, e Umi pede desculpas por fazê-la se sentir assim, então elas se abraçam. Umi diz a Amami que vai dar um tempo com Mac para se aproximar mais dela, e Mac apoia a ideia, mas a Amami recusa, não quer que Mac se sinta mal, e sugere que façam algo por ela. Porém, pede que se deem as mãos enquanto aproveitam o festival, e elas atendem ao pedido, mesmo envergonhadas. Depois de se divertirem em uma casa assombrada, Umi e Mac admiram a arte em mosaico à distância, sentindo que podem ganhar a competição. Mais tarde, eles estão na casa de Mac, e a Mami os observa disfarçada de fantasma, pois parte do acordo era ver eles se aproximarem em um dos encontros secretos. Umi pede permissão para continuar se encontrando com ele às sextas, e ela concorda e a abraça antes de sair. Mais tarde, os pombinhos ainda jogam videogame, mas Mac começa a tossir. Então, Umi faz ele dividir um cobertor com ela, deixando os dois envergonhados. Mac confessa a Umi que ela fica mais bonita do que ninguém quando sorri, e ela o provoca dizendo que ele gosta dela. Ao sair, Umi pergunta se Mac gosta dela, mas ele desvia e joga a pergunta de volta. Ela o surpreende ao beijar sua bochecha e dizer que o ama, prometendo guardar o beijo nos lábios para quando ele admitir que gosta dela. Na manhã seguinte, Mac tem um pesadelo onde seus pais estão brigando, e eles desaparecem quando Thanos estala os dedos em Vingadores. Ao acordar, ele se pergunta por que teve esse sonho, já que não o tinha desde que começou o ensino médio. Ao descer, recebe uma mensagem da mãe dizendo que não estará em casa à noite, e fica nervoso ao lembrar que Eumi disse que o ama. Ele percebe que também ama Eumi, mas, mesmo querendo contar a ela, sabe que viu em seu casamento que casais podem se desapaixonar. Apesar de sua confissão o deixar feliz, ele se sente triste por achar que não é bom o suficiente, mas recebe uma mensagem animada de Aomi, e decide que fará o melhor para um dia chamá-la de namorada. Logo depois, os pombinhos caminham juntos para a escola, e Umi pergunta a Mac se a razão dele estar demorando para responder é porque ele a vê como uma opção. Ele nega e pede desculpas por fazê-la sentir assim. Então, ela começa a provocá-lo, ameaçando cortar seu osso do amor se ele se interessar por outra. Quando ela percebe que os lábios dele estão ressecados, aplica seu protetor labial neles, e o virgem fica chocado por ela ter dado seu primeiro beijo indireto, mas ela o provoca, revelando que usou um novo balme nele.
Enquanto caminham, Umi leva a provocação a outro nível, prometendo passar balm na cobra dele quando avançarem romanticamente. Minutos depois, chegam à sala de aula, e Nina pergunta a Mac como foi seu trabalho como representante do festival. Ele revela que a arte em mosaico ganhou um prêmio especial após o festival porque os alunos adoraram. Quando Nina tenta perguntar sobre o relacionamento dele com Umi, ela surge atrás dela como uma vilã de filme de terror e a coloca em um golpe de estrangulamento, fazendo-a desmaiar. Quando Umi volta para seu lugar, Aomami pergunta se ela já provou o picolé de Mac e isso a deixa envergonhada, mas ela explica que nada aconteceu entre eles ainda. Durante a aula, Umi e Mac trocam mensagens, e Mac pergunta se ela pode passar a véspera de Natal com ele, mas ela acaba com suas esperanças dizendo que já tem planos. Mais tarde, um cara convida a Mami para ir à casa dele e beber seu ponche de Natal, mas ela recusa, dizendo que já planejou sair com as amigas e que também gosta de alguém. Enquanto isso, Mac, Umi e Nina estão ouvindo da esquina, e Nina sugere ir encontrá-la, mas Mac teme que ela descubra sobre eles, então Umi explica que Aomami já sabe que estão observando. Ao se encontrarem com Aomami, Mac lembra que estão alugando parte do centro cívico local para fazer uma festa em colaboração com outras escolas, e o prazo para inscrição foi no início do semestre. No entanto, na época, ele ignorou tudo isso porque não era amigo de Umi, mas agora que tem uma chance com ela, sente que foi o maior erro que cometeu. Durante o almoço, ele diz às meninas que não conseguiu se inscrever para a festa e sugere que se divirtam juntas, mas Nina interrompe, revelando que não vai sair com elas porque está com um namorado. Enquanto comem, não tem ideia de que Seki, o veterano, está observando Mac pela janela acima. E após a refeição, Mac se vê em uma confrontação com ele. Mac teme que esteja prestes a levar uma surra dos capangas de Seki, mas em vez disso, Seki pede dicas sobre como conquistar Aomami. Mais tarde, eles se encontram no telhado, onde Seki explica que se apaixonou à primeira vista por Aomami na cerimônia de entrada, e pede a Mac para ser seu amigo, para que ele possa apresentá-lo a Aomami e convidá-lo para a festa de Natal. No entanto, Mac recusa, e Seki pede desculpas por tê-lo arrastado até lá, admitindo que agora tem um pouco de respeito por ele, já que conseguiu dizer não ao pedido. No caminho para casa, Umi diz a Mac que está um pouco preocupada com a festa de Natal, porque uma das escolas participantes é a escola de meninas Tachibana, onde Sunny e Manaka estudam, e decide que vai embora depois de comer a comida da festa. No entanto, ela avisa Mac que a festa termina às 9, então ele decide guardar alguns petiscos enquanto espera por ela após a festa. Mais tarde naquela noite, Mac toma café com sua mãe e conta a ela sobre os planos de se encontrar com Umi na véspera de Natal. No entanto, na manhã seguinte, Aomami de repente pede a Mac para deixá-la se juntar a eles na véspera de Natal. Então, Umi explica que contou a loirinha sobre os planos na noite anterior. Mais tarde na aula, Seki pede a Aomami para falar a sós com ele. Então ela o segue até o pátio e Mac observa de longe enquanto ela o rejeita mais uma vez. Logo depois, Mac se encontra com Seki no telhado e pergunta o que ele vai fazer agora que Aomami o rejeitou, e Seki decide finalmente desistir, mas pergunta a Mac sobre seu relacionamento com Umi. Depois que Mac explica, Seki o aconselha a ter cuidado para não perdê-la, já que os caras de outras turmas estão começando a se interessar por ela, e eles decidem se tornar amigos. Naquela noite, Mac convida Umi para assistir a um filme com ele naquele sábado, e ela concorda, mas decide que eles vão fazer compras na sexta-feira para comprar roupas adequadas para ele. Na sexta-feira, Aomami se diverte com Umi e Mac durante as compras, mas quando ele vai ao banheiro, de repente se depara com seu pai, Eki. Quando Eki pergunta o que ele está fazendo ali, Mac explica que está fazendo compras. Então Eki pede desculpas por não ter conseguido vê-lo novamente desde o verão passado. Eki então revela que está ali a trabalho porque tem um novo cliente, então Mac diz para ele se cuidar, já que parece estressante. No entanto, o pai ausente lhe dá um tapinha na cabeça e diz que ele nasceu para isso, mas seu assistente Kyuka chega, então ele apresenta Mac como seu filho. Nesse momento, Mac recebe uma mensagem de Moon, pedindo para ele parar de perder tempo, então explica a Eki que tem amigos para encontrar antes de ir embora. Enquanto caminha à frente, Mac lembra do dia em que Eki se desculpou e saiu para comprar leite após uma discussão acalorada com sua mãe, Masaki, mas ele acaba se reunindo com as meninas. Horas depois, Mac está distraído com pensamentos profundos durante o encontro, mas Omei o traz de volta à realidade e o repreende por estar disperso no meio da diversão, então ele explica que está um pouco cansado. Aomami e Umi começam a discutir sobre qual comida tem mais calorias, mas Mac sugere que comam alguns legumes para não ficarem com o corpo igual ao do Peter Griffin. Enquanto observa as duas meninas se divertindo juntas, Mac decide esquecer toda a dor que passou no ano anterior, porque tem certeza de que fará boas memórias com ambas naquele ano. Na manhã seguinte, Mac coloca sua nova roupa, que o faz parecer um pastor jovem. Mas Umi chega de repente para o encontro, então ele fica admirando seu traje fofo até que ela o lembra que está frio lá fora.
Depois de deixá-la entrar, Mac oferece café a Umi, mas ela percebe que ele não consegue tirar os olhos de suas coxas grossas, então ele aponta que a roupa dela está muito larga para a estação de inverno. Ela diz que se arrepende de ter escolhido a roupa a caminho, mas também admite que quer que seu brinquedinho a admire. E a razão pela qual veio à casa dele em vez do local do encontro é que não conseguia esperar para vê-lo. Enquanto faz pose, ela pergunta o que ele acha da roupa dela, e Mac diz que ela é mais fofa do que todas as princesas da Disney juntas, o que a deixa feliz por ter se esforçado na moda. Enquanto caminham pela rua juntos, Umi entrelaça as mãos com seu homem e também provoca que as mãos dele estão suadas de tanto se tocar no banheiro. Então ele tenta tirar a mão, mas ela puxa de volta e diz que ele não vai a lugar nenhum. Mac percebe que parecem um casal típico tentando demais, tudo por causa da roupa que Umi escolheu. Mas ele não quer que ninguém zombe da roupa que usa nos encontros, então pede que ela continue dando dicas. Logo chegam ao cinema, onde Yumi reservou um lugar para casais. E quando se sentam, ela imediatamente começa a se aconchegar, então ele pergunta o que ela está fazendo. Ela explica que é normal em lugares para casais, já que todo mundo faz isso, e começa a provocá-lo por ser tímido. Quando o filme começa, Umi pergunta a Maki o que ele faria se alguns colegas os vissem assim, mas ele não responde. Depois do filme, Mac brinca com Umi por ter cochilado 30 minutos depois de começar, e ela diz que o filme é pior que o novo Velozes e Furiosos. Logo depois, eles saem de um restaurante depois de comer algumas delícias, e Mac diz que gostou da comida, mas ambos reclamam alegremente que as porções eram pequenas. Umi então sugere ir a um karaokê, mas Mac para e diz que está nervoso porque nunca foi a um karaokê. No entanto, ela promete que a primeira vez dele será divertida e o puxa pra dentro, onde ele canta uma música, e Mac elogia, dizendo que ela já é melhor que Billie Eilish. O placar do karaokê dá a ela 98%, o que a deixa feliz porque não cantava em voz alta há um tempo. Porém, quando ela pede pra Mac cantar, ele recusa porque não tem uma boa voz, então Umi se oferece para facilitar cantando com ele. Ela então lhe entrega um microfone, e quando a música começa, ela começa a dançar alegremente, então ele finalmente se solta e canta com ela. Depois de sair do karaokê, Umi elogia Mac por ser um bom cantor, mas ele a agradece porque foi a primeira vez que cantou na frente de alguém, e ela tornou isso especial para ele. Enquanto estão sentados juntos, Umi começa a sentir frio, então se aconchega em Mac e pergunta o que ele acha dela. No entanto, o covarde ainda não se decidiu, então ela diz para ele sussurrar a resposta para que ninguém ouça. Quando ele se inclina para falar, ela se afasta porque o hálito dele a faz cócegas, mas ele de repente vê o Ki agindo próximo da Kyuka. Então ele diz a ela que precisam sair antes que os veja, porque sente que só será um incômodo se os cumprimentar. No entanto, Eumi de repente o abraça e diz para ele ficar quieto porque estão indo na direção deles, e depois que saem, Maki pede desculpas a Umi por colocá-la em uma situação difícil. Mais tarde naquela noite, Maki volta para casa e encontra Masaki, que pergunta sobre seu encontro. Então ele conta tudo o que foi divertido, mas omite a parte em que viu Itsuki. Masaki então pergunta se ele estará livre naquele dia, mas ele diz que terá provas. Então ela explica que o pai dele queria vê-lo, mesmo que não seja um bom momento. Ele então pergunta se ela ainda ama Itsuki, e ela diz que ainda o ama por dentro, mesmo estando divorciados, e é por isso que não conseguiu jogar fora o álbum da família. Depois de se arrumar, Maki e Masaki olham algumas fotos no álbum da família juntos, e Maki decide que não vai contar a Masaki sobre o novo relacionamento do pai, para proteger os sentimentos dela e os seus. No dia seguinte, Umi está na casa de Maki, admirando algumas fotos antigas dele com a mãe, e quando ele sai, ela começa a provocá-lo, então ele repreende os dois. Pouco depois, Masaki envia uma mensagem de voz para Mac, pedindo para ele trazer cigarros e isqueiros para baixo. Então ele entrega, mas vê que os olhos dela estão fundos de tanto estresse, o que o faz entender por que ela faz pausas para fumar. Depois de arrumar o baseado, Masaki diz a Mac para não expor muito a situação da família para Umi, e mesmo sabendo que ela já viu a nova amante do pai, ele promete que não vai. Enquanto tomam café da manhã juntos, Maki diz a Umi que vai encontrar o pai na sexta-feira para jantar, e quando ela menciona Kyuka, Maki diz que planeja perguntar a ela sobre isso, porque não se sentiria bem em deixar as coisas como estão. Ele também quer estudar muito antes de ir, então pergunta a Umi quando todos estarão livres para uma sessão de estudos, e ela decide que começarão naquele dia. Durante o intervalo do almoço, Maki pergunta a Mami se Seki pode se juntar ao grupo de estudos, e ela concorda animada, pois quer mais pessoas para aproveitar a experiência. Durante a sessão de estudos, Seki pergunta a Umi onde ela costuma ficar nas provas, e a Mami responde por ela que ela tira notas de um dígito quando está bem, então a Mami a golpeia. Quando ele pergunta a Maki, o vagabundo revela que geralmente fica em torno da 50ª posição, como um típico aluno mediano, e isso deixa Seki desanimado, pois ele com certeza não vai ficar na mesma turma que eles no próximo ano. A Umami então pede a Maki para traduzir algo para ela, mas enquanto ele ensina, Umi de repente se aproxima e agarra sua mão debaixo da mesa, fazendo-o perder o foco.
Enquanto ensina Seki, o Mei fica ainda mais romântica com as mãos de Maki e sorri pra ele. Logo depois, Maki finalmente serve algumas panquecas, e isso deixa a Mami tão animada que ela começa a surtar na mesa, enquanto Seki a observa com olhos apaixonados. Umi nota um pedaço de creme no rosto de Maki, então ela limpa e lambe o braço dele, e eles começam a se provocar enquanto os outros dois assistem em choque. Quando os pombinhos finalmente os notam, eles pedem para guardar o romance para quando estiverem sozinhos, então Maki e Umi se desculpam. A Mami começa a falar sobre como quer um cara legal como Maki que faz lanches e sai, mas Umi diz que precisa de alguém com altas especificações como o Usain Bolt, porque ninguém conseguiria acompanhar sua energia. No entanto, a cabeça de Macarrão conclui que a única pessoa com altas especificações para ela é Umi, e ela a abraça apertado enquanto brinca sobre como quer criar um clone dela. Horas depois, eles agradecem a Maki por recebê-los, mas enquanto a Mami e Seki saem, Umi pede que eles esperem no corredor para que ela possa falar com seu namorado sobre algo. Assim que eles saem, Umi abraça Maki por trás e confessa que ficou preocupada quando ouviu a Amami dizer que quer um cara como ele, porque tem certeza de que ficaria traumatizada para sempre se o perdesse. Ele pede para ela soltá-lo por um segundo, mas ela diz que não quer que ele veja como está seu rosto. No entanto, o Reese King diz que já a viu chorando antes, então ela finalmente o solta, e ele diz que só tem olhos para ela, o que a deixa tão feliz que ela o abraça novamente. Um tempo depois, Mac está esperando do lado de fora de um restaurante por seu pai, e Mac manda uma mensagem oferecendo-se para acompanhá-lo se ele estiver muito nervoso. Mas ele garante que ficará bem, então eles começam a brincar sobre as diferentes maneiras de devorar as frutas proibidas um do outro. Nesse momento, Itsuki chega, e eles entram no restaurante, onde Mac pede os pratos mais caros do menu. E isso surpreende Ki, que explica que faz tempo que não jantam juntos. Depois de comer, Mac pergunta a Ki se ele ainda ama Masaki, mas ele diz que não sente mais isso, embora respeite tudo que ela fez como esposa. Ele então pergunta ao vagabundo se ele deixou de amar Masaki por causa de Kyuka, e isso dá a Ki a confirmação de que Maki era a pessoa que ele viu outro dia. Então ele pergunta se Umi era uma amiga. Maki diz que eles se tornaram amigos há um tempo e pergunta qual é a história com Kyuka. Então ele explica que nunca traiu Masaki com ela, porque começaram a se encontrar muito tempo depois que ele se divorciou de Masaki. Quando Maki pergunta se ele a ama, Itsuki admite que sim, e diz que precisa sair correndo para o trabalho. Enquanto Maki tenta detê-lo, Nina de repente começa a desmaiar no canto. Então Maki pergunta o que há de errado, e ela explica que não tem dinheiro suficiente para pagar a conta porque seu namorado vagabundo a deixou na mão. No entanto, Itsuki se apresenta e se oferece para pagar a refeição dela, pois a vê como uma querida amiga de seu filho. Mas Mac coloca suas calças de adulto e diz que vai pagar por ela, pois ela é sua amiga, antes de dizer para ele parar de agir como se fosse da família. Ao sair para acertar a conta, Mac pergunta com raiva a Itsuki se ele ama Kyuka mais uma vez, e o velho canalha diz que ele entenderá um dia, então ele sai furioso. Logo depois, Mac e Nina estão tomando café juntos em um banco, e ela o aconselha a parar de se estressar com seu pai, para não deixar Umi triste. Quando Mac volta para casa, Masaki diz a ele que está tirando um tempo do trabalho para cuidar da saúde mental e ele acha que ela também deveria parar de fumar. Na manhã seguinte, os pombinhos estão caminhando juntos e Umi convida Mac para jantar em sua casa, já que sua família pediu, e ele tenta recusar, mas ela se recusa a deixá-lo. Na escola, Mac conta a Mami e Siseki sobre o convite para ir à casa de Umi, e ela se desculpa pela perda dele. Mas isso o confunde, pois sabe que a I-Red normalmente começaria a implorar para participar, e se pergunta se o pai da Umi é tão assustador quanto o Brock Lesnar. No entanto, Umi explica que seu pai não é assustador, e a pessoa que a Mami teme é seu irmão mais velho, Riku. Mas Mac se preocupa que o irmão mais velho da Umi possa atacá-lo por sair com ela. Seki o chama de sortudo por ter um jantar em família antes da festa de Natal, mas Mac informa que não se registrou. Então Seki promete que vai falar com a irmã para garantir uma vaga. Quando eles encontram a irmã dele, Mac fica chocado ao ver que é a diretoria estudantil. E quando Seki pede para ela arranjar uma vaga para Mac, ela diz que é possível porque muitas pessoas cancelaram. Mac então pede humildemente para ocupar uma vaga, e ela concorda porque precisam de um substituto para um membro da diretoria que cancelou. Mas ela explica que ele não participará dos jogos, já que é um membro da equipe. Isso deixa todos felizes, mas Mac é o mais feliz, pois poderá passar a véspera de Natal com sua gloriosa rainha. Mais tarde naquela noite, Mac se veste com uma roupa típica de otaku, e Masaki está ao telefone com Sora, agradecendo por convidar seu filho. Depois que ela termina a ligação, Mac diz que não precisava ligar, mas ela diz que queria falar com Sora novamente. Quando ele percebe que ela está carregando cigarros, pergunta se Itsuki disse algo para ela. Então, ela explica que Itsuki a repreendeu por colocar um peso pesado sobre o filho deles, depois de descobrir o quanto o trabalho dela ficou corrido. No entanto, Mac diz que ele não tem esse direito, pois não podem viver livremente se ela não trabalhar. Mas Masaki solta uma bomba, informando que não precisou trabalhar para colocar comida na mesa, já que Itsuki tem enviado dinheiro todo mês.
Quando Maki pergunta por que ela não tem usado, ela explica que é uma questão de orgulho, pois quer provar que pode lidar com as coisas sem tocar em seu dinheiro, e o trabalho a distrai de muitas coisas que a incomodam. Ela então pede desculpas a Maki por ter passado por tudo isso, mas promete que tudo isso acabou, pois sempre estará lá por ele. Logo depois, Maki chega na casa da Umi e entrega a Sora um presente de Masaki, então ela o convida para entrar. Ao entrar, Umi percebe que ele está nervoso, então ela o tranquiliza dizendo que ficará tudo bem. Ela então o leva até seu pai, que se apresenta como Daichi, e Maki treme como um idiota ao se apresentar de volta. Então Daichi o agradece por cuidar de sua filha. Enquanto conversam, Sora percebe que Maki está tenso, então puxa as bochechas de Daichi enquanto diz para ele relaxar, e Umi se junta a ela fazendo cócegas nele por trás. Depois de minutos de brincadeiras, Maki promete relaxar se eles o deixarem ir. Então as garotas finalmente o soltam, e ele pede desculpas por se envergonhar. Umi então pede que comecem o jantar, e Sora diz a Daichi para chamar seu irmão, e depois que ela sai, Maki pergunta a Umi como é seu irmão. Umi explica que seu irmão é um recluso desempregado como Yu, mas começou a se aproximar de Amami porque gosta dela, e Maki finalmente entende porque Amami tem medo de visitá-la. À mesa de jantar, Umi fica irritada que Sora está sentada bem ao lado de Maki, então explica que quer mostrar a hospitalidade da família em primeira mão, já que ele é o primeiro convidado que tiveram em muito tempo, e começam a discutir até que Daichi pede que parem. Enquanto serve comida para Maki, Umi o convida para jogar jogos com ela depois, e ele concorda em se juntar a ela, então ela diz a Riku que usarão seu quarto para isso. Riku argumenta que não quer que invadam seu santuário privado, mas Umi diz que ele deve arranjar um emprego, e Daichi apoia a ideia dizendo que ele deve começar a procurar emprego na próxima segunda-feira. Enquanto Maki os observa se conectar, lágrimas escorrem de seus olhos, e ele se lembra de um tempo no passado em que Masaki e Itsuki viviam com ele alegremente como uma família. Naquela época, ele achava que aqueles momentos durariam para sempre, mas logo sua família se afastou e acabou se separando. De volta ao presente, Maki pede desculpas a eles por chorar de repente, e eles tentam ver como ele está, mas ele corre para fora, chorando, para clarear a cabeça. Lá, ele expressa o quanto se sente patético por agir como um chorão na frente da família de sua namorada. Mas Umi chega de repente e diz que não pode abandoná-lo ao vê-lo assim. No entanto, ele diz que quer ficar sozinho e sai correndo, mas ela o persegue e o abraça, apontando que seu rosto está uma bagunça. Maki pede desculpas, e ela o envolve em um abraço caloroso, dizendo para ele se entregar a ela, já que não há mais ninguém ali para zombar dele. Mais tarde, no quarto de Umi, ele explica que ainda não superou o drama familiar, então ela repousa a cabeça dele em seu colo e diz que ele vai se sentir melhor depois de uma boa soneca. Maki agradece e enquanto fecha os olhos, Umi diz que sempre o amará. Horas depois, Maki acorda na cama de Umi, e ela diz que não queria sair da cama, mesmo tendo acordado 1 hora atrás, porque não conseguiu resistir ao seu rosto dormindo. Ela então pergunta como foi dormir em suas coxas grossas, e ele responde que foi quente, mas reclama que não fez nada que merecesse esse tratamento. No entanto, Umi explica que ele fez muito para melhorar a vida dela desde que se conheceram, e eles se olham apaixonadamente nos olhos. Quando Maki se inclina para um beijo, Sora interrompe e diz para eles irem à sala de estar para conversar. Lá, ela aconselha que pensem em um momento e lugar adequados para o primeiro beijo, para não acabarem em uma confusão como ela e Daichi. Daichi então leva Maki para fora e lhe dá um tapinha na cabeça, aconselhando-o a não reprimir seus sentimentos sobre a situação dos pais, pois suas emoções um dia vão explodir como uma bomba russa. No entanto, Maki diz que é melhor segurar, porque sabe que seus pais não voltarão a ficar juntos, mesmo que ele implore. Mas Daichi diz que chorar sobre isso vale a pena, pois ajuda a aliviar o peso no peito. Quando Maki volta para casa, vê uma foto de sua família vivendo feliz junta, e isso o faz chorar, desejando que as coisas pudessem voltar a ser como eram. Depois de secar as lágrimas, ele decide que fará uma grande ação na véspera de Natal, já que é o aniversário do dia em que seus pais se divorciaram. No dia da festa de Natal, a presidente do conselho estudantil, Tomo, realiza uma reunião com todos os outros representantes e lembra que ainda há muito trabalho a fazer, pois precisam coordenar com outras escolas sobre o local e o passo final. Após a reunião, Maki se encontra com ela e seus amigos e pede permissão para sair da festa mais cedo, por cerca de 15 minutos, e ela concorda em fazer isso ser seu tempo de descanso, mas diz a Seki que ele vai trabalhar com ela às 24 horas. Pouco depois, Amami pergunta a Umi qual é o plano dela, e ela diz que é ir para casa depois de almoçar, já que não pretende se vestir muito, mas Amami a provoca mencionando como ela ficou tímida ao descobrir que Maki iria à festa. Então Umi a esmaga a cabeça vazia como punição. Depois que Amami sai, Umi pergunta a Maki se ele vai ficar bem, e ele garante que sim, porque só precisa dela quando chegar a hora. No caminho para casa, Maki percebe que o que está planejando fazer não é louvável, mas conclui que é uma ponte que ele precisa atravessar para lidar com os sentimentos não resolvidos que vem reprimindo por tanto tempo.
e então se encontra com Kyuka em um parque. Enquanto eles sentam juntos, Maki pergunta a Kyuka como seu pai reagiu ao pedido dele, e ela explica que deixou ele confuso, pois já tinha planos que não podia cancelar, mas entende, já que o filho pediu para discutir planos futuros com ele. Mais cedo naquele dia, Maki ligou para Itsuki e informou que está mirando em uma faculdade perto de sua localização e que está considerando morar com ele se for aprovado. Então o vagabundo concordou em se encontrar com ele para discutir mais. Enquanto caminham, Kyuka diz que está surpresa, pois achava que Maki era um garoto quieto. Então Maki explica que geralmente é, mas queria causar algum problema para os adultos fazendo birra. Ele então diz que está surpreso que ela concordou em se encontrar com ele, e ela explica que está preocupada porque o homem que ama está agindo estranhamente, e quer apoiá-lo de qualquer maneira que puder. Quando ele pergunta se ela realmente ama Itsuki, ela diz que sim, porque ele ficou ao lado dela, mesmo sendo a pior nova contratada, e a fez ser quem é hoje, por isso a admira e respeita como pessoa e homem. Ela então baixa a cabeça e pede a Maki para não esperar até a faculdade para voltar a viver com Itsuki, porque sente que Itsuki precisa dele, já que ele sempre parece tão animado quando fala sobre Maki. Ouvindo isso, Maki aponta que ela está sendo insensível, e ela admite que está, pois faltou ao trabalho para estar ali, e sabe que a mãe dele ficaria profundamente magoada com seu pedido, mas afirma que está pronta para aceitar qualquer punição e até evitar Maki se ele não quiser vê-la novamente. Quando ele pergunta sobre o pai dele, ela diz que está pronta para deixar o emprego e sair da vida dele, e Maki fica chocado com a seriedade dela, mas recusa a oferta e pergunta se ela está livre mais tarde. Mais tarde, na festa de Natal, Maki está recebendo os convidados quando Tomo chega e diz para ele chamá-la pelo nome em vez de presidente, já que ela não será mais presidente depois daquele ano. Assim que ela sai, a Mami chega em um vestido mais deslumbrante que o da Rihanna no Met Gala, e Umi também chega em um vestido lindo que deixa Maki sem palavras. Ele elogia o visual da Umi e observa enquanto ela brinca com a Mami. Mas a Nina chega, então Umi pergunta por que ela não está com o namorado como prometeu. Nesse momento, Siki chega e avisa ao Maki que está na hora dele ir, então ele tira o chapéu de Natal e se despede da Umi. Quando o telefone dele toca, Maki atende e dá sinal verde para o Itsuki, que chega com a Kyoka, e Maki pede desculpas por ter mentido para os dois. Kyuka diz que não tem esse direito, e a Masaki diz ao Itsuki que não se surpreende que ele ainda faça as mulheres chorarem, mas ele responde de forma despreocupada. Maki então segura as mãos dos pais e pede que se reconciliem para que tudo volte a ser como antes, pois não quer ter que escolher entre eles. Mas Umi chega de repente e ele pede desculpas por despejar tudo isso neles quando já é tarde. Enquanto segura a mão da Umi, ele diz ao Itsuki que nunca teve a intenção de ficar na casa dele. Ele então pede a Umi para tirar a foto, mas ela chama os amigos que estavam ouvindo e a Nina tira a foto do Maki com seus pais. Depois eles se divertem juntos na festa de Natal, mas a Sanae e a Manaka chegam. Yumi conta ao Maki como se sente culpada por ter terminado a amizade com elas de forma dura. Maki diz que quer que ela se reconcilie com elas, então quando elas chegam, Umi pede desculpas por não ter sido mais legal depois da traição, e isso as faz chorar. No dia seguinte, Maki e Umi estão relaxando na casa do Maki depois de comerem pizza da Domino's, e Maki ainda tenta processar que começaram a namorar na véspera de Natal. Umi começa a provocá-lo, cutucando sua barriga, e Maki tenta retribuir, mas não encontra gordura no corpo esguio da Umi. Então ela lembra que treina mais que o Saitama. Ela então informa que está na hora de ir para casa, mas descansa em seu corpo confessando que não quer ir. E Maki admite que também quer passar mais tempo com ela. Então Maki a levanta como a Cinderela, mas sua cintura imediatamente cede. Logo depois, Maki e Umi chegam a um lugar onde Umi diz que está tudo bem voltar. Na manhã seguinte, Maki acorda se sentindo muito mal, e depois de ver que está com febre, ele toma remédios. No entanto, ele se surpreende que demorou tanto para seu corpo quebrar. Ele então informa Umi sobre sua condição por mensagem, e ela chega minutos depois com a mãe, que se oferece para levá-lo ao hospital. E Sora acrescenta que Masaki fez a chave para Umi, porque achou que eles passariam mais tempo juntos desde que começaram a namorar. No hospital, Umi está tremendo de medo enquanto espera por Maki, mas ele volta do laboratório e informa que é apenas um resfriado comum que deve passar em alguns dias. Sora diz que mandou uma mensagem para Masaki e pede para ele ir até a casa deles para descansar. No caminho, Sora comenta que Umi a acordou desesperada naquela manhã, como se Godzilla tivesse aparecido na cidade por causa da doença de Maki. Então, Umi segura a mão de Maki enquanto explica que estava extremamente preocupada porque ele estava perfeitamente bem na noite anterior,
e ela não queria ficar sem vê-lo, já que acabaram de começar a namorar. Ao ouvir isso, Maki pede desculpas, mas ela o chama de idiota por ter ficado doente, o que o faz se sentir mal por já ter a chateado em menos de 24 horas de namoro. Na casa de Umi, Maki pergunta se vai ficar lá até se recuperar. Então Umi garante que já conseguiram a permissão da mãe dele, e para acalmá-lo, ela lhe dá um abraço apertado. No fundo, Maki ainda sente que não merece ser o namorado de uma garota tão incrível, porque ainda é um perdedor que fica doente facilmente, e teme que um dia ela se canse dele e o deixe. No entanto, Umi coloca a cabeça dele em seu colo e diz que o ama como ele é, então ele pede desculpas por passar vibrações negativas. Mais tarde naquela noite, Maki está descansando na cama, mas Umi aparece para ver como ele está, e ele a assegura que ficará bem. Apesar disso, ela continua espionando ele, e quando ele a nota, ela entra no quarto e diz que não quer deixá-lo sozinho. Maki se preocupa que ela possa pegar seu resfriado, mas ela insiste em ficar ao seu lado, então ele pede que ela cuide dele para que melhore, o que a deixa super animada. Enquanto segura a mão dele, Umi pede que ele seja o mais mimado que quiser, porque ela pretende mimá-lo enquanto ele estiver lá, então ele vai dormir calmamente. Quando Maki acorda, Umi lhe dá comida, mas Daichi está preocupado que isso possa causar problemas depois. Então Sora o assegura que é impossível, já que Maki está doente, a menos que Umi tome a iniciativa. Umi então apaga as luzes e vai dormir ao lado de Maki. E Maki sorri enquanto diz a Umi que a ama. Ele adora o rosto dela enquanto dorme, tanto que tenta acariciá-la, mas se contém ao lembrar que a acordaria. No entanto, Umi revela que esteve acordada o tempo todo e pede que ele repita, então ele coloca as mãos no rosto dela enquanto diz que a ama, e ela responde com um sorriso caloroso. Na manhã seguinte, Maki vê que a febre dele diminuiu, então informa Umi, que já saiu de casa para se encontrar com a Mami e Nina, enquanto ele descansa na cama. Sora chega para limpar o quarto e agradece a ele por deixar Umi muito mais alegre e expressiva do que costumava ser. Ela então conta como Umi fica feliz sempre que fala dele e pede que ele esteja sempre lá por ela, então ele promete que sempre estará lá para apoiá-la. Logo depois, Umi volta para casa com a Mami e Nina, e elas começam uma conversa animada com Maki em seu quarto, mas as garotas desatentas começam a brincar sem motivo. Depois disso, Maki passa a semana seguinte se recuperando na casa de Maki. E eventualmente fica bem, então diz a Umi que vai voltar para casa para o ano novo. Isso a deixa triste, então ela pede que ele a beije, e ele lhe dá um beijo caloroso, o que a faz sorrir. No dia de ano novo, Maki elogia a Mami e Nina por seus yukatas fofos. Mas eventualmente sua rainha chega, parecendo uma verdadeira deusa japonesa. Então ele diz a Umi que ela está linda. Maki e as garotas fazem uma oração no santuário juntos, e Maki pega um papel da sorte que diz que todas as suas orações se realizarão, mas Umi revela que tem o mesmo papel. Quando Umi pergunta pelo que ele orou, Maki diz que espera que todas as pessoas em sua vida passem um ano felizes e saudáveis, e Umi deseja a mesma coisa. Depois, Maki segura a mão de Umi enquanto vão encontrar os outros e decide que fará tudo para estar ao lado dela como namorado. É isso para este vídeo. Deixe um like se gostou e assista a este vídeo na tela.